Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Com muita alegria estamos juntos para celebrarmos e realizarmos mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Porque a palavra de Deus é a grande celebração da nossa vida. Junto dela nós celebramos o amor, a ternura, a presença de Deus no meio de nós. Todas as vezes que nos aproximamos da palavra, é Deus que fala ao nosso coração. Jesus, Tu és a palavra viva do Pai. Tu és a palavra de Deus encarnada. Tu és a palavra pela qual todas as coisas foram feitas. Tu és a palavra que nos salva, que nos liberta, que nos cura. Por isso nos colocamos diante da Tua presença, pedindo, ilumina o nosso coração. Ilumina-nos com a luz do Espírito, com a graça do Espírito. Coloca na nossa mente, coloca aqui no nosso coração, coloca em nossa vida o entendimento necessário para vivermos e praticarmos a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que nós queremos viver. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você em casa é convidado conosco a fazer a cada dia esse estudo da palavra. Por isso, pegue com você a sua Bíblia e se coloque diante dela, se debruce diante dela, para deixar que Deus nos fale pelas Sagradas Escrituras. Estamos estudando o livro do Gênesis e hoje vamos para o capítulo de número 34. Veja que beleza é a palavra de Deus. No capítulo 33, nós estudamos a história da reconciliação de dois irmãos. E agora nós vamos estudar a história de divergências e brigas entre povos a partir de um acontecimento muito trágico, mas que faz parte da vida humana. E como viver essas situações à luz da palavra de Deus. Então, Gênesis capítulo 34 começa assim. Dina, que era a filha que Lia deu a Jacó, as duas irmãs, lembra? Que Jacó tinha por esposa. Então, Dina, a filha que Lia deu a Jacó, saiu um dia para visitar as moças daquela terra. Saiu, todo mundo sai, né? Mas Siquém, que era filho de Hermon, e o Eveu, que era chefe daquela terra, aquela terra que aquele povo estava chegando, viu-a, agarrou-a, deitou-se com ela, violentando-a. Em outras palavras, estuprando essa pobre moça, porque toda violência ela é uma maldade terrível. E a violência sexual é um mal que faz parte da humanidade nos seus princípios e até hoje, nos dias de hoje, fere de uma forma brutal a dignidade humana, fere de uma forma brutal o coração de quem é vítima de tão dramático ato. Mas não é só o coração dela que fica ferido, a dignidade da pessoa que é estuprada, mas é toda a humanidade que fica manchada e marcada por esse mal. Então, o versículo 3 diz: sentiu-se então apaixonado por Dina, filha de Jacó, e enamorado como estava, falou-lhe de modo amigo. Fez o mal, gostou do que fez e quis se enamorar daquela moça. Porém, Siquém disse ao seu pai Hermon: dai-me essa jovem em casamento. Aí Jacó, que é o pai dela, que é o pai de Dina, soube que Siquém tinha desonrado sua filha Dina. Mas, como seus filhos estavam no campo com o rebanho, calou-se até a volta deles. Fico pensando como indignado está o coração de Jacó. Talvez você possa ter pensado, mas por que Jacó não ficou revoltado, não puxou a faca, não partiu para cima daquele agressor? Não é? O temperamento de Jacó é outro. O temperamento dele, tem pessoas que sofrem internamente e por dentro está revoltado, mas precisa da prudência, da sabedoria para saber lidar até com uma situação tão indigesta, complicada, dura como esta.
Por isso ele ficou esperando os seus filhos voltarem. Mas Hermon, que é pai de Siquém, veio falar com Jacó. Ao voltarem do campo, os filhos de Jacó ouviram a notícia e encheram-se de indignação e furor, pois Siquém havia cometido uma infâmia em Israel por ter dormido com a filha de Jacó, coisa que não se deve de forma nenhuma fazer. A violência sexual, o abuso sexual, de nenhuma forma ele pode ser tolerado. Então se entende com toda certeza o furor, a ira e a indignação que esses irmãos estão sofrendo no coração. No fundo, nós também nos fazemos solidários com quem é vítima, com quem sofre qualquer forma de violência nesse mundo. Hermon lhes falou dizendo: meu filho Siquém está apaixonado por vossa filha. Peço que você seja dada em casamento. Então, o sentimento dele, do seu filho, Siquém, se tornou um sentimento real por Dina. E ele quer se casar com essa moça. Por isso agora vem fazer uma proposta, não é? Para que agora os povos possam se unir e formar uma só casa, uma só família e assim por diante. Mas lá no versículo 13, diz assim: ora, por causa do estupro de sua irmã, Dina, os seus irmãos, que são os filhos de Jacó, deram a Siquém e a seu pai Emor, melhor dizendo, Emor, uma resposta enganosa. O jeito deles vingarem o que aconteceu com a irmã, porque está doendo lá no fundo do coração, foi dar uma resposta enganosa diante daquela proposta. Sim, você quer que nossos povos se juntem, você quer casar com a minha irmã, mas nós não podemos fazer uma coisa dessas. Não podemos dar uma irmã a um incircunciso, porque aquele povo, o povo de Deus, o povo eleito, é o povo da circuncisão, como Deus havia pedido para Abraão, né? Os homens eram circuncidados, mas agora estavam diante de um povo que não era o povo de Israel. Então, a condição para que se juntassem é que eles também aceitassem ser circuncidados. Diante do fato, Siquém estava realmente apaixonado por Dina. E Siquém aceita ser circuncidado, como também vai propor para todo o povo ser circuncidado. Mas a ira dos irmãos está ainda guardada dentro do coração deles. Essas palavras, nos diz lá o versículo 18, essas palavras agradaram a Hermor e a Siquém, filho de Hermor. O jovem não tardou em cumprir a exigência, tão enamorado estava da filha de Jacó, e por ser o mais respeitado da família do pai. Então, um coração apaixonado é capaz de fazer tudo, de aceitar qualquer exigência. Eu penso que para Jacó e para o povo de Deus, aceitar aquela proposta era uma proposta reconciliável, amigável. Era uma proposta que facilitaria a vida daquele povo entrando naquela terra. Por isso, para o pai, era algo que favorecia o entendimento. Mesmo com o coração machucado, mesmo com o coração arrasado, Jacó queria, de uma forma pacífica e benigna, resolver aquela situação. Mas os irmãos não estavam com o coração curados. Os irmãos não estavam com o coração nem um pouco ainda sanados com aquela situação que causou indignação. Por isso, aceitando aquela situação, eles agora colocaram em prática o plano de vingança. Lá no versículo, a partir do versículo 24. Todos os que frequentavam a assembleia da cidade atenderam a Emor e Siquém, e todos foram circuncidados. Mas o versículo 25 apresenta agora a parte trágica da história. No terceiro dia, quando ainda sofriam as dores, terceiro dia,
ainda está machucado. O terceiro dia é o dia do coração se reconciliar, é o dia do coração renascer. O terceiro dia é o dia do coração ressuscitar. Jesus morreu, no terceiro dia ele veio à vida. Então, os irmãos estavam no terceiro dia, mas como o coração deles não foi curado, cicatrizado, reconciliado, o coração não renasceu. E por isso eles levaram a vingança adiante. Levi, que era os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, que eram irmãos de Dina, penetraram tranquilamente na cidade, de espada em punho, e mataram todos os homens. Passaram a fio de espada Emor e Siquém, seu filho. Tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. E aí, a tragédia começou. Os outros filhos de Jacó lançaram-se sobre os cadáveres, saquearam a cidade por terem desonrado a irmã. Levaram as ovelhas, os bois, os jumentos, tudo que havia naquela cidade. Levaram cativo as crianças, as mulheres e pilharam todas as riquezas, tudo que havia nas casas, eles juntaram e disseram: agora é a nossa vingança. Mas aí vem a resposta de Jacó, lá no versículo 30. Jacó disse a Simeão e a Levi: tornastes minha vida difícil, fazendo-me odiado dos cananeus e dos ferezeus que habitastes essa terra. Eu tenho poucos homens. Mas aí a resposta deles foram: acaso nossa irmã devia ser tratada como uma prostituta? A dor do pai e a dor do irmão. O fato é que a vida de Jacó e dos seus filhos vão se tornar mais difícil. Os irmãos quiseram honrar a irmã pela desonra que sofreu, mas eles tomaram o caminho da vingança. E o caminho da vingança, por mais dolorosa que seja a situação, ela torna a vida mais difícil, ela torna a vida mais complicada. Mas eu quero chamar agora o nosso irmão Padre Antônio Xavier para que nos ajude também no entendimento e no enriquecimento desse texto sagrado. Em muitos momentos do livro do Gênesis, nós vemos algumas interferências na história que vem sendo contada com um capítulo ou uma parte de um capítulo que, na verdade, traz uma história externa, né? Isso é fruto do tipo de redação que nós temos dentro desse livro, que não foi uma redação de um único autor e muito menos feito diretamente em sequência. São várias tradições diferentes que foram juntadas para compor esse livro da forma como nós o encontramos. Esse capítulo 34 se refere exatamente a um desses textos que foram interpolados. Aqui é um texto de interpolação. E nós vemos muitos elementos que são simbólicos aqui. Os filhos de Israel, aqui lembrados como Levi e Simeão, que não são diretamente simbólicos, mas também adquirirão esse sentido, porque vão representar uma tribo, né? Duas tribos distintas. E temos esse outro que se chama Siquém, que é exatamente a região da Samaria, é a capital da Samaria. Então são informações geográficas que são utilizadas para articular uma história. E é exatamente esse Siquém que vai então cometer uma violência, um abuso com uma das filhas de Jacó que se chama Diná. E o que vai acontecer? Por causa disso, Simeão e Levi vão organizar essa grande vingança e que vai ter como base a circuncisão. Aqui é uma história muito interessante, porque ela tem muito mais um valor teológico do que um valor histórico prático. O valor teológico é assim: aqueles que correspondem ao povo de Siquém, ou seja, os samaritanos, que são frutos exatamente de uma mistura de judeus com outros povos depois da dominação assíria, ali a partir do ano 722 a.C., esse povo ali, que vai ser mal visto, inclusive, pelos judeus, que eles estão mais ou menos assim, quando se aproximam do povo de Israel, se aproximam para violentá-los, para cometer aquilo que a lei não permite. É um tipo de união que não pode acontecer entre aqueles tidos como puros e aqueles que são
os samaritanos. Esse exemplo é que é articulado a partir desse capítulo. E nós vemos depois o motivo da circuncisão em Simeão e Levi, que eliminam todos os homens. Claro, isso daqui não é algo que conceda o direito de vingança como forma de se chegar à justiça, mas é uma história que, infelizmente, aconteceu muitas vezes em relação a esse povo que ali estava. Embora seja um símbolo, está demonstrando uma certa superioridade e mostrando que Israel é sempre, na figura de Diná, é sempre um objeto de cobiça daqueles que estão externamente observando e desejando possuí-los. E aí é o grande problema, né? Porque no fundo, a história não vai terminar dessa forma. É uma página também que coloca um pouquinho de preconceito em relação aos samaritanos, dizendo que eles são violadores daqueles que são realmente os filhos da aliança. Isso é um pouco problemático, né? Mas esse é o pensamento antigo no Oriente, que cada povo realmente tinha o seu grau de pureza e que essa interferência não deveria acontecer. Por mais dolorosa que seja a situação, por mais dura que seja a realidade, a vingança nunca é o melhor remédio. A justiça, sim, nós devemos buscar a justiça porque a justiça ela vem do coração de Deus. Mas a vingança, ela torna sempre as situações mais complicadas, inclusive dentro do nosso coração. Os irmãos estavam demasiadamente machucados com aquilo que aconteceu com a sua irmã, mas eles preferiram tomar o caminho da vingança. De Jesus, nós aprendemos que a vingança, ela não cura, ela não traz paz para o nosso coração. Jesus cura o nosso coração de todos os sentimentos de vingança que nós carregamos em nós. Por mais difíceis que sejam as situações que enfrentamos na vida, Senhor, não permita que nem a vingança mental, sentimental, de nenhuma forma, ela prevaleça nos nossos atos e nas nossas atitudes. Dê-nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.